Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 8 de junho de 2016, quarta-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje um dia importante, alta significativa, 2,26%. O que vem a comprovar que de fato era prematuro pensar em vendas aqui em cima da média móvel de 20 períodos, próximo do fundo anterior, próximo dessa possibilidade de LTB. Né? A gente não estava sentindo firmeza na venda. Para acreditar no cenário de venda, a gente precisava idealmente um candle de força vendedora e não candles de dúvida. Né? Nesse cenário era o ideal. E ainda, na minha leitura, na minha forma de operar o mercado, eu buscaria ainda a confirmação desse candle de força vendedora, para daí acreditar que o mercado faria um movimento de queda. Né? Indo contra o cenário, a hipótese de correção nos preços aqui do índice Bovespa, a gente tem o semanal que ficou bem altista, né? E o viés forte de alta nos Estados Unidos. Né? Agora, a gente não acertou em cheio. Né? Eu mencionei para vocês ontem que correções na maior parte das vezes se dão em quantidades específicas de candles, em 3 candles, 5 candles, né? E o mínimo geralmente são 3 candles. Então eu estava até contando, né, que a gente tivesse um candle hoje que tivesse uma conotação de indecisão ou mesmo de queda, mas que desse a ideia de que a gente conseguiu completar 3 candles em queda, para daí a gente buscar um candle como o de hoje, rompendo o topinho formado e com isso firmando um cenário de alta. Seria muito melhor se o mercado tivesse feito isso, porque esse movimento assim, a gente pode dizer que é um movimento só, ao invés de um zigue-zague. E sendo um movimento só, né, o mercado não respirou direito, ele pode ficar sem fôlego daqui a pouco. Né? Então me preocupa um pouco, né, um pouco mais, o fato de a gente estar batendo nesta outra hipótese de LTB que forma outra hipótese aqui de canal, porque o mercado chega lá um pouco esticado. Tá? Mas essa é uma preocupação menor. Tá? O mais importante é que os compradores estão mostrando de forma muito firme domínio sobre a situação e não há nenhum sinal de reversão à vista. A única coisa que nós temos, né, é o fato de a gente estar vindo tocar nesta LTB, e se é só isso que a gente tem de argumento para um movimento de queda, esse é um argumento muito fraco. Então o mercado é altista e hoje, inclusive, a gente teve vários papéis sinalizando possíveis trades na ponta compradora. Tá? Entrou um bom volume no gráfico do índice. Tá? E aqui é o gráfico semanal, só para vocês terem uma ideia. Né? Superou a massa semana passada e agora deve ter um movimento de alta. Eu acho bem provável, tá? Eu acho bem provável que a gente tenha iniciado um movimento de alta que, apesar de uma possível quebra, um possível respiro, deve buscar a máxima do ano. Eu acho que isso é bem provável. Tá? O mercado vai ter que demonstrar muita força vendedora, vai ter que se esforçar, tá, para produzir uma expectativa baixista. Tá? Bom, olhando aqui o mercado americano, o índice, depois a gente volta para o mini índice, o mercado americano produziu um movimento de alta, apesar do doji túmulo de ontem, aqui no gráfico do Dow Jones. A gente viu que a colocação desse candle não era boa e a expectativa se mantinha alta, mesmo que a gente tivesse um movimento corretivo hoje ou amanhã também, né, a gente ainda teria um zigue-zague ascendente, a expectativa seria para manutenção do movimento de alta. O índice Dow Jones está vindo buscar o topo de abril e possivelmente, tá, o topo histórico marcado em 2015. O S&P 500 futuro, né, também fez um candlezinho meio feio, não tinha uma colocação legal para a gente acreditar em queda de verdade, mesmo que viesse a corrigir essa zona que já serviria de suporte. A expectativa era de alta, hoje a gente tem um candle de alta e a expectativa dos próximos pregões é manutenção no movimento de alta, no caso aqui do S&P 500 futuro, de fato para buscar o topo histórico marcado em 2015. A gente está mais próximo do topo histórico aqui do que no gráfico do Dow Jones. Né? Indo agora para o nosso mercado futuro, eu gosto de olhar o mini. O mini
Rompeu então, ignorou esse candle preto, isso para mim é um sinal altista. Esse candle preto pode estar marcando a metade do movimento, isso aqui talvez seja até uma string bandeira, o que nos levaria acima desta LTB aqui traçada. Ok, vamos ver. A LTB ali sozinha não é nada tão forte assim, então eu vou até deixar uma projeção feita aqui. Deixar marcado só o 100%. Uma zona alvo. Muito bem. E boa entrada de volume, né? É isso que acontece quando o mercado mostra um rompimento falso numa zona importante. A gente tem um forte movimento na direção oposta. Nos 60 minutos, a gente agora claramente tem um zigue-zague ascendente. A gente pode dizer até que isso aqui é um mastro bandeira, como a gente acabou de fazer a projeção, e essa projeção nos joga lá para próximo dos 53 mil pontos, né, nesta região aqui. No gráfico de 15 minutos, nós abrimos acima da resistência, acima da linha d'água, formamos um primeiro movimento depois de ter beliscado a linha d'água, e no candle aqui das 10h15 a gente teve o rompimento, o primeiro movimento, e o rompimento da resistência que havia por volta de 51.200. Próxima faixa de referência era este topo aqui, esta região até 50.860 mais ou menos, e foi mais ou menos por aí que o mercado deu uma segurada. Tá? A gente tem de novo um certo nível de sobrecompra no gráfico intradiário, e correções estariam completamente dentro do script e não significariam necessariamente nenhuma correção que fosse transbordar para gráfico diário. Tá? A gente tem como suporte importante a resistência que foi rompida hoje, ali por volta dos 51.160, 51.200 pontos é suporte importante. Legal. Dólar. Caraca, o dólar deu mais uma porrada para baixo. Deixa eu tirar todo que eu quero ajuste. Uma queda de 2,31%. Ao longo desse mês, da máxima à mínima, a gente já tem uma queda aí de quase 8%. O dólar rompe agora no gráfico perpétuo o fundo anterior. No gráfico vigente, né, o rompimento já foi ontem, mas sinceramente me parecia um rompimento um pouco esticado. Eu preferiria guardar por um processo de pullback para entrar na venda, mas o mercado continuou caindo forte, né, e não há nenhum sinal de reversão para esse movimento, pessoal. Nenhum sinal de reversão, a não ser o fato do mercado estar esticado. Tá? A gente teve esse movimento. Quem acompanhou a abertura comigo hoje, deu para operar o dólar na venda facinho, né? O dólar tem sido bem comportado para operações, e depois disso ele vem assistindo um movimento de queda sem sinal. Então, para encerrar, a expectativa para amanhã segue sendo de queda, até que a gente tenha aí algum sinal de reversão significativo. O juro não conseguiu sustentar o movimento de alta. A gente teve uma abertura em gap de baixa que foi um monster gap aqui no DI1F18. Tá? Eu não faria essa operação nessa configuração, tá? Até porque eu não sou muito fã de operar juro, mas acionou aí um monster gap que teria dado lucro. Tá? Essa linha de retorno não dá para dizer que ela foi rompida ainda, então eu não vejo um cenário muito fácil aqui para operações, mas o juro está insistindo para baixo. Tá? E eu já disse isso em relação à mínima desse candle aqui, que a perda mínima poderia tornar um movimento de queda importante, mas idealmente se fosse no próximo candle. A gente teve esse candle branco, que deu um respiro no mercado, e agora a gente tem um novo candle que tem sombra superior e fecha próximo da mínima, querendo romper uma linha de referência. A perda da mínima de hoje, no pregão de quinta-feira, pode tornar um movimento de queda mais acelerado, mas eu acho que tem trade mais fácil por aí. Tá? O mercado deixando claro que rompeu essa zona e está quase fazendo isso. A próxima faixa de objetivo fica ali por volta dos 12 mil pontos, 11.900 pontos.
Vamos para as ações. Nós discutimos ontem o cenário da Vale. O candle da Vale causou certa apreensão para posições compradas. Eu passei para vocês aqui uma posição comprada na superação dessa máxima, um gap de fuga. A gente não tinha cumprido ainda 80% do alvo, então não tinha regra específica, clara, para a gente ajustar stop. E era uma possibilidade. Né? A abertura de hoje afastou um pouco o temor disso, o mercado subiu forte e a Vale, de novo, não. Né? Então, mais uma vez, ajustar o stop para cá garantir algum lucro, não acho uma má ideia. Tá? Não acho uma má ideia, mas o cenário já não é mais tão assustador, uma vez que o índice rompeu forte para cima. Tá? Eu continuo achando que a gente tem boas chances de ver a Vale prosseguindo o movimento de alta para buscar essa fronteira aqui de gap. Então não estou mais tão preocupado com o cenário da Vale 5 e da Vale 3. Tá? Sendo que a operação mais forte foi na Vale 3. E essa operação também deve prosseguir. A Petrobras, se antes estava operando meio com o freio de mão puxado, agora parece que soltaram esse freio de mão. Ela fez uma alta de quase 9% hoje. A gente está olhando a PTR4, tá? E ela conseguiu romper a faixa dos 9, que era uma zona de resistência. Eu sei que a gente está em cima desse fundinho aqui, por volta ali dos 9,40, 9,50. Mas agora ela realmente demonstrou força. Olha esse volume que nós temos. Tá? A gente manteve esse gap aberto. Eu vejo aqui um cenário para gap de fuga, assim como foi o cenário da Vale. Então a superação da máxima de hoje permite compra na Petrobras, com alvo em busca aqui dos 10,50 em termos de resistência que deve ser buscada. Tá? A PTR3 também se enquadra nesse cenário. É difícil decidir qual que está melhor, mas a PTR4 pelo menos se destaca pelo volume bem maior que os anteriores. Tá? Então ambos os papéis podem se enquadrar numa operação na ponta compradora por gap de fuga. Tá? E agora o semanal fica bonito. Eu acredito que esse trade vai dar certo. Muitos vão dizer, tá entrando atrasado. Não, aqui agora o papel ficou mais claro. Ok. BVMF. A gente queria ver o rompimento aqui dessa faixa, né, dos 16,75 até uns 16,85, não rompeu claramente. O volume subiu, mas também não foi tão alto assim, ainda não fica claro o rompimento. Se romper essa região aqui, BVMF, daí a gente pode buscar posicionamentos em busca dessa região aqui, mas eu não descarto ficar atento ao intraday. Tá? Ambev conseguiu repicar hoje, não interessa muito, é um gráfico para ficar de fora. Geralmente quando o mercado aquece, a Ambev fica quieta, quando o mercado fica ruim, a Ambev faz umas movimentações interessantes. Por enquanto nada a ser feito, ela segue no viés altista, mas para ficar interessante tem que romper os 19,70 agora. Setor bancário, o Bradesco no semanal superou a máxima da semana passada, gerando compra de position. Itaú também. Ambos os papéis, tá? No caso do gráfico diário, o Bradesco também consegue estabelecer um cenáriozinho de rápido pivô de alta, consegue romper a média móvel de 20 períodos, tem bom volume, consegue fechar relativamente próximo da máxima e mantém um gap aberto. Tá? Eu vejo em Bradesco agora, pelo gráfico diário, um bom sinal para a compra ou superação dessa máxima, tá? Alinhando o semanal e gráfico diário. Itaú estava bem bonita no gráfico diário, tá? Podendo ser até a opção em detrimento de Bradesco nessa periodicidade. A gente também tem zigue-zaguezinho ascendente, mas repara que o volume não foi tão significativo. A sombra, a média de 20 períodos não fica tão claramente rompida. A gente também tem um cenário de gap de fuga, mas não mostra muita força. Então nesse momento eu realmente prefiro Bradesco, até que Itaú consiga mostrar um candle um pouco mais forte, firmar um pouco mais esse movimento de alta. Itaúsa, por sua vez, está um pouco melhor do que Itaú. Tá? Ela pode ser trabalhada na compra pela superação da máxima, mas eu ainda acho que Bradesco é um trade mais sólido. Banco do Brasil está tendo maior dificuldade, ela mostrou um movimento de alta hoje, mas não consegue romper esse topinho. Então, por enquanto, não há muito o que fazer, mas, muito possivelmente, está pondo em risco quem operou na venda aqui. Nós não vimos uma operação tão clara na venda. A gente ficou de fora.
Indo para o setor de siderurgia, a gente fez uma opção de não se arriscar na venda, né, com os candles de ontem. E acho que foi uma boa decisão. Gerdau subiu um pouquinho mais. Ela ainda está numa zona complicada, testando essa LTB deste possível canal de baixo. Tá? Mas o candle de hoje não indica venda. É melhor a gente ver um candle de força baixista para considerar a venda do que um candle como esse. Tá? Então, aquela operação que a gente mencionou aqui na superação dessa máxima já oferece um 6,5%. Já está bem próximo da RP. A Goal 4, que nos causou apreensão, né, por conta dessas médias, o candle de hoje nos deixa respirando aliviados. Goal 4 fica mais bonito que a Gerdau, inclusive, agora, e deve vir buscar esta LTB. $7,13 seria o alvo. Já teria alcançado a RP. E a CSNA, caramba! A CSNA foi o papel que recebeu a melhor nota para uma operação de gap de fuga aqui, né? E ontem ficou com muita cara de que ia gerar stop. E hoje o papel abriu num monster gap, tá? E foi embora. A gente teve uma alta de 16,5%. Então, pulou o candle de ontem, monster gap. Na superação da máxima nesse primeiro candle era compra. E além disso, a gente teve compra de rompendo o primeiro movimento aqui. Tá? Foi um trade, pessoal, de uns 11%. Sem qualquer sinalização significativa de stop. Então foi um baita trade, realmente surpreendeu. E agora, a operação aqui já teria alcançado na máxima de hoje. Hoje está muito próximo disso, né? A ARP, por volatilidade, a expectativa é de manutenção do movimento de alta. A barra de hoje pode ser considerada uma barra de ignição e a superação da máxima é um novo sinal de entrada, né? Mas eu considero aqui mais forte do que aqui, mas aqui ainda é válido também. E a Usiminas? A Usiminas também surpreendeu, deu uma puxada forte hoje, 11,7% de alta, já testando essa LTB. Mas o candle de hoje sozinho não indica muita coisa, tá? Realmente aqui eu não vejo o que fazer, tá bastante perigoso agora para entrar na ponta compradora. Pode até continuar subindo, mas eu não vejo brecha para entrada. Quem chama um pouquinho mais de atenção, começa a sugerir uma brecha, é o ZIN 3, porque ela está querendo abrir as bandas, tá? Mas ela não deixou o rompimento ainda muito claro desta consolidação, mas merece ser vista com um pouco mais de atenção. Tem muito papel para comentar hoje, eu vou tentar ser rápido, tá? A UPA 4 hoje sugere o rompimento que ontem não conseguiu. Como não rompeu a sombra de ontem, o ideal é buscar a superação da máxima como confirmação. Tá? Não me parece o melhor trade do dia, mas chama atenção. CEL 3 começa a romper essa fronteira de gap. A média ainda está apontada para baixo. Se fosse buscar alguma coisa, isso aqui seria na base da confirmação. E o próximo alvo seria a faixa de 35,60. Também não me parece o melhor trade. Parecido com a CEL, a gente tem a CEMIG, que continua insistindo no movimento de alta e agora está querendo romper essa faixa aqui, dessa fronteira de gap, em torno de 5,87. Né? Mas também ainda não chama muita atenção para uma compra por rompimento. Eu ficaria de fora. Copel. Bom, Copel aqui já está mais interessante. A gente rompeu essa consolidação, deixou um fundinho para trás. Isso aqui é uma barra de ignição junto com um gap de fuga. Está com uma cara boa, a gente está distante das médias principais. A superação da máxima para mim é um ponto de entrada, com isso abaixo da mínima, algo aos moldes da CSNA. Cirela chamou atenção, ela consegue fazer um zigue-zaguezinho ascendente, boa entrada de volume, é bem possível que siga no movimento de alta em busca aqui dos 11,39, 11,40, mas também não é minha preferência para trade. Quais são as minhas preferências? Tá no site ali do Farol, com as classificações de cada um desses trades, inclusive. Ecor 3, bom, esse gráfico me interessa mais. A Ecor 3 está rompendo essa faixa dos 8,16 até os 8,25, rompe com bom volume, barra legal, próximo da média móvel de 21 períodos, longa tendência de alta, bandas estreitas começam a se abrir, a de cima se abre, a de baixo ainda não, mas há um cenário bem bonito aqui. Então o Ecor 3 tá bem bacana.
Lembrando até, né, a gente falou de Copasa, rompimento de Copasa esses dias, deu um certo calor e agora está indo na direção esperada. Era Copasa e Sabesp. A Sabesp hoje subiu muito forte, já teria cumprido RP, está beliscando o topo anterior. Então esses trades que geraram certa apreensão depois de terem sido executados agora estão fluindo mais tranquilamente. STC3, lembram que a gente esperava que viesse buscar essa faixa aqui entre os 15,25 e os 15,50? Bom, alcançou hoje, não tem muito volume em relação aos candles anteriores, não está com cara que vai romper. Eu espero que segure nessa região, só que a gente ainda não tem sinal, de reversão. Tá? Então ainda pode ter fluxo altista no intraday, até que entre pressão vendedora significativa, a gente poderia daí até avaliar possíveis trades de retorno à média. Aqui e aqui não estava legal, né? A partir de agora já fica melhor. CER3 volta a subir. Tá? Volta a subir. Não tem muito o que fazer aí. A expectativa é de alta, mas nada que motive a operação. No intraday, a gente ficou tentado a buscar esse rompimento de primeiro movimento. Só que o candle que rompeu com baixo volume, né? Isso não é muito confiável, então a gente ficou de fora e o trade foi. O papel subiu, chegou a bater 6,3% de alta, alcançando a resistência que a gente já conhecia daqui. Então, foi uma sacanagem. Croton consegue romper esta ilha, rompe então a faixa dos 13 e 20. Tá? Essa zona de resistência é ampla, é longa, ela é importante. O rompimento abre espaço para uma alta em busca dos 18,30, mais ou menos, 18,35. Então é ótimo que esteja rompendo. O problema é que, para mim, o rompimento foi um pouco prematuro. Eu gostaria que a média de 20 períodos estivesse mais próxima e não teve tanto volume assim. O volume foi na média. Então é aquele cenário, mas é válido. Tá? É válido o rompimento. Eu apenas acredito que seja pertinente buscar a confirmação desse rompimento pela superação da máxima. Aqueles papéis ligados à celulose, de celulose, que são ligados ao dólar, a Fibria deu uma paulada para baixo de 5,13%, coloca no lucro então aquela operação de gap de fuga, surge um novo gap de fuga, esse já não mais tão interessante, acho que o papel já deu uma andadinha demais para baixo, está batendo no fundo anterior, mas o ponto mais forte de suporte continua sendo a faixa dos 28. Acabei de ser informado que o Copom manteve juro em 14,25 na despedida do Tom Bini. Era esperado, né? SUSB5 era a venda de preferência, caiu 5,5%, também já cumprindo o alvo de RP. E esse papel tem mais espaço para cair, também se enquadra num novo cenário de gap de fuga, mas agora já andou um pouquinho demais. Tá? A gente deve ficar atento a operações no intraday. A SUSB5 não gera nada no intraday para amanhã, mas agora a Fibria gera. A gente tem um cenário de Opening Power Breakdown, além de que hoje a gente teve um cenário de rompimento de primeiro movimento bonito. Tá, então amanhã Opening Power Breakdown em Fibria é possível um day trade curtinho. Possivelmente curtinho, né? E a Klabin está mais forte, está segurando ali nos fundos anteriores, muito volume hoje. Nada significativo a ser feito na minha leitura. O papel ainda mantém viés baixista no curto prazo. Gafisa. Lembra que a gente viu Gafisa rompendo essa faixa de suporte primário em 1,78, 1,79, mas que não era muito confiável? Olha o candle que nós temos hoje negando esse rompimento. Esse candle pode ser considerado uma barra de ignição. Eu sei que nós estamos próximos da média móvel de 21 períodos, mas eu acho que vale a pena o trade. Compra a superação na máxima, stop abaixo da mínima. Junto com o Gafisa, chamou a atenção a JHSF3, tem bem menos liquidez, também beliscou aqui uma zona de suporte primário 1,8 e também faz uma barra de ignição com bom volume. Gafisa é melhor. ICFU16, né, o café, mais uma porrada hoje, aquela barra de ignição fluiu muito bem. É claro que isso aqui é afetado também pelo dólar, então não é toda essa maravilha. Mas isolando no gráfico que está sendo um belo movimento e está rompendo agora aquela faixa de 1,61. Só que está rompendo muito esticado, a gente deveria buscar um processo de pullback. Light também chamou minha atenção, rompendo um pivô.
mas podia ter tido mais volume, não é o gráfico que mais me interessa. O IBR3 segue em alta, nós estamos comprados desde o rompimento de 1,6. Talvez, quem sabe, esse papel venha buscar a faixa 1,95, nos surpreenda. Né? Agora, o IBR4 gera a possibilidade de trade hoje. Isso aqui pode ser visto como um maço bandeira e também o rompimento de uma congestão, que tinha resistência aqui 1,23, o alvo está relativamente claro em 1,57. Então, o IBR4 hoje gera uma compra razoável. O IBR3 não chega a dar um sinal que a gente consiga encaixar dentro de um entendimento de setup. Smiles rompe também, mas rompe, na minha opinião, um pouco esticado, poderia ter tido um volume melhor, mas a expectativa é alta, próxima faixa de resistência é 49,85. E por fim a Velid, foi uma venda que a gente fez no finalzinho de maio, hoje alcança o suporte primário, que é o fundo de 2013, e forma um candle de reversão com bom volume. Só não se enquadra muito bem para um trade de retorno à média, porque a distância para a média móvel de 20 períodos não é tão significativa. Então eu acho que é um trade de maior risco, mas pode muito bem estar marcando um fundo aí. É razoável o trade se houver a superação da máxima. Então, pessoal, esses foram os movimentos que mais chamaram a atenção neste importante pregão de quarta-feira. Espero que as informações aqui estejam ajudando vocês a tomarem melhores decisões de trade. Qualquer dúvida ou comentário, utilize o YouTube. Bom descanso e até amanhã.